apelido. Mas aí você ficou quanto tempo nessa escolinha pra você começar a galgar outros lugares? Então, o Pequenos do Jockey, você, na minha época, entrava com 9 para 10 e você podia jogar lá só até os 14. Porque depois, quando completa 14 anos, o seu Guimarães sempre achou que é a idade limite para você, quem tem talento... E procurar um clube, procurar um clube, né? Então, o prazo que ele dava era até 14 anos. E aí, quando eu completei 14 anos, foi quando eu saí do Pequeninos do Jockey, foi a última excursão que eu fiz para a Europa com eles. E quando eu voltei, eu fiz um teste no Palestra de São Bernardo, na época, porque teve um diretor lá que me viu jogar no time do meu bairro e me levou para fazer uma avaliação. E eu passei na primeira e estava indo bastante tempo já lá nesse time. E aí quando eu tava... Mas não tava recebendo nada? Não tava. Ali era um parto para conseguir um dinheiro da condução para ir 3 vezes por semana, que os treinos eram 3 vezes por semana. Ai, e aí eu jogando lá já tinha umas 3 semanas, 14 para 15. Foi quando aconteceu uma fatalidade em casa, na minha família, né? Foi quando eu perdi a minha irmã mais velha, braço direito da minha mãe, e a Rejane, né? E aí quando ela faleceu, nessa época eu tinha 14 para 15, saindo do Pequeninos e tentando um time de formação ali, que era o Palestra de São Bernardo. Foi bem nesse período que eu desisti, foi quando eu desisti de querer jogar. Foi quando a minha irmã faleceu e eu cheguei na minha mãe, porque ela era o braço direito, ela que trazia o sustento dentro de casa, éramos em 5. E eu falei para minha mãe que eu já estava indo já 3 semanas e os caras não me federavam, não tinha... Ela era a Rejane que dava o dinheiro da condução. E aí, quando a gente perdeu ela, eu falei para minha mãe, não, eu não quero mais, eu vou parar, eu vou trabalhar, porque eu não tinha nem a presença do meu pai mais, meu pai já tinha saído uns meses atrás de casa, aí a minha mãe trabalhando em 2 empregos, e o falecimento da minha irmã, e aí eu fui procurar emprego, aí eu fiquei uns 6 meses trabalhando, sem jogar, e eu já tinha um emprego, pô. Eu jogava de fim de semana num time... no Beira Rio, que era o time do meu bairro, que o diretor era o Sabesp, na época ele me levava, me dava 50 conto por jogo, ele até me pagava um dinheirinho, me pegava em casa, me levava a jogar, me dava 50 conto, e esse dinheiro ajudava no sustento de casa. De quê? Eu era office boy, pô, office boy, tava felizão. Ficava batendo 15 perna. anos, 15, 14, eu tava jovem aprendiz, já para assinar a carteira, fiquei 3 meses jovem aprendiz, depois de 3 meses assinaram minha carteira de office boy. E aí eu comecei a trabalhar, pô, eu falei para minha mãe que não queria jogar mais, tô decidido a trabalhar, quero ajudar a senhora aqui, vejo o sacrifício da senhora tendo que trabalhar em 2 empregos e fui trabalhar. E aí foi quando eu já 6 meses de trampo ali, carteira assinada, já tinha o meu ticket de refeição, vale transporte, estava felizão, tirava um dinheirinho para comprar uma calça, um tênis, para ir bem vestido pelo menos para a escola, e o resto eu dava para minha mãe. O resto que eu falo não era muito, negava, acho que na época 2 salários mínimos, né, mais ticket de refeição e vale transporte, pô, eu tava felizão. Então, tava bem, eu tava felizão, tava top. E aí, do nada, a minha mãe apareceu em casa falando que fez a minha ficha, o meu cadastro, né, a ficha na Portuguesa, na peneira que ia ter na Portuguesa e na peneira que ia ter no Corinthians. Que da hora, mesmo assim ela não desistiu do sonho. Ela sabia que no fundo ele queria. Vocês não sabem, ela fez isso e aí eu questionei ela, eu falei, mãe, você tá louca, eu tô feliz aqui no meu trabalho. Eu não vou, 2 salários mínimos? 2 salários, pô, vale transporte, ticket de refeição, ainda às vezes eu consigo até na época, se você descia por trás, você conseguia segurar o vale transporte, o vale transporte você podia trocar em dinheiro. Pegar um dinheirinho. Pegar dinheiro. Isso, pô, eu meti essa direto. E aí ela falou, eu falei, não, tá louco, eu não vou não, pô, tô legal aqui no meu trabalho, tô felizão, e eu tô até com moral na escola, o pessoal fala, pô, você tá com tênis novo? Eu falo, tá trabalhando do quê? Office boy na quebrada na época era bem visto.
Porque ganhava um dinheirinho, comprava sua calça ali, Zump na época. É que vocês são novos, vocês Mas eu tô ligado, minha mãe fala da Zump. Zump era embaçado, tinha uma Zumpzinha, conseguia um Adidas de couro ali, ou às vezes um quichutinho pra jogar, para bater uma bola. Então eu conseguia, com meu saláriozinho, comprar pelo menos um tênisinho. Então eu tava feliz, pô. Ia pra escola já bem vestido. E aí, quando ela veio com essa, fiz a sua inscrição na Portuguesa. Daqui 2 meses a gente vai lá fazer a peneira. Aí eu falei, mãe, eu não vou não. Eu não vou porque eu tô trabalhando. E a senhora também, como é que a senhora vai me levar? Porque ela que sempre me levou, né? Aí ela falou, não tem problema não. Vou pedir dispensa pro meu patrão e peço pro teu também, que eu já conheço ele. Aí ela pediu dispensa e o patrão me dispensou, eu torcendo pra ele não me dispensar, né? Sério, mano? Mano? Na semana eu até falei pra ele, eu acho que, se eu não me engano, o nome dele era Seu Edivaldo. Falei, Seu Edivaldo, minha mãe vai chegar aí e ela vai falar de liberar pra fazer a peneira aí num clube. Fala pra ela que durante a semana a gente vai ter bastante serviço aqui, eu vou ter que entregar bastante carta, vou ter que ir no banco. Eu não tô afim de ir, não. Eu falei isso pra ele, pô. Só que aí eu não sei qual foi a artimanha dela que ela falou com ele e aí ele acabou Talvez me liberando. Ela sabia que você ia conversar com ele. Pode ser. Aí ele acabou me liberando. Aí quando ele me liberou, eu falei, agora não tem jeito, vou ter que ir. E aí foi quando eu fui. Aí... E aí, mas você chegou lá pra fazer um teste? Ou... Não era nem teste, não. Era peneira, Era né? peneira, mano. Quanto... Teste é indicação. Alguém te indica, você vai e faz teste no time da tua categoria, da tua idade. Peneira, você faz você faz a ficha técnica, né, que é onde você coloca os seus dados. Eles te ligam e falam, ó, tal dia vai ter a peneira da tua idade, você vem pra peneira. Aí a peneira é você chegar, peneira eles dão um horário lá que tem que estar às 2 horas no portão tal. Você chega às 2, eu cheguei às 2 horas no portão tal. Quando eu cheguei às 2 horas no portão tal, lá no Canindé, eu quis voltar para trás porque a fila para peneira tava dando volta no Canindé. Eu falei, mãe, nossa, chegamos às 2, a gente não vai entrar para jogar, para fazer a peneira aí nunca. E outra, eu falei para ela, eu tô sem almoçar, como é que a gente vai fazer peneira aí ainda porque sem almoçar? Eu vou correr no sol. A bichinha abriu a bolsa dela e falou, não, a questão de comida não é o problema, não. Eu fiz um pão com mortandela, te trouxe um teu pãozinho com mortandela. Ah, sua mãe é muito foda. Me deu pão com mortandela, comi o pão com mortandela, desenrolou um suco lá. Tomei o suco, pão com mortandela e fui pra fila. Quando abri o portão, corri pra fila da minha posição gigantesca. Qual que era a sua posição na época? Meia. Eu lembro que as 2 filas maiores era meia e atacante. Então, sempre é. Sempre é. Ninguém quer ser zagueiro lateral, não, volante ou goleiro. Aí quando eu vi essas 2 filas que eram as maiores, e aí minha mãe me deu pão com mortandela, eu falei, não, então a gente vai ter que fazer essa peneira aí. Aí eu fui pra fila, quando eu cheguei na fila, a fila da minha posição gigantesca. Aí eu comecei a olhar para as filas menores. Eu falei, mano, vou entrar em alguma dessas filas menores. As filas era quem eram os primeiros, lateral esquerdo, direito, entrava pro campo, dividia os times e ia jogando. Então a fila era por posição. Aí eu comecei a olhar para as filas, a fila menor era goleiro. Aí eu olhei pros 3, 4 meninos goleiros lá, eu falei, mano, os moleques gigantes. Eu tenho até medo de quando eu jogo bola 3 dentro, 3 fora, quando a gente jogava na rua, os caras soltavam a bica, eu tinha medo de pegar, foi goleiro, não dá pra mim. Vou na lateral direita, que era menorzinha. Aí eu falei, putz, lateral direito, mano. Pé invertido. Pézão direito eu só uso pra subir no busão, só no ônibus. Pra chutar eu só uso a esquerda, direito não vai dar certo. Fui pra zagueiro, zagueiro central, posição dos 2 zagueiros, zagueiro pé canhoto com o pé destro, mano, os moleques gigantes, tudo fortão, falei, mano, não vai dar pra mim não, volante forte também. Aí eu olhei pra outra, pra posição seguinte, lateral esquerdo, eu falei, mano, lateral esquerdo, a fila tá pequena, eu sou canhoto, vou na lateral, e fui, pô, fui entrar 7 horas da noite pra fazer a peneira, na lateral, eu fui assim mesmo, cheguei lá pra jogar,
treinador acho que já estava bem cansado, né? Desde meio-dia lá. Quando eu entrei para jogar, deu 10 minutos, ele apitou. Todo mundo correndo atrás da bola, porque você não guarda a posição, você quer fazer gol, você quer dar uma assistência. Você quer se aparecer. Você quer se aparecer. Então, para aparecer, você tem que correr atrás da bola. Lembro que nem na bola eu quase toquei. Terminou, ele juntou a molecada, que éramos os últimos, e falou, ó, de vocês que jogaram aqui, o único que foi aprovado foi você. Aí apontou assim na minha direção, né? Eu até levantei o braço. Aí ele fez assim, não é você não, é o menino aí do lado. E era o menino do meu lado, apontou qual o teu nome, pegou o nome, idade, pá. Não, você vem daqui 2 meses, daqui uma semana, a seletiva vai estar menor, você vai passar para a próxima fase de avaliação. Os demais, infelizmente não deu certo, continua estudando, tenta outra coisa ou volta ao ano que vem. E você tava nesse bolo? Tava no bolo. Terminou, todo mundo levantou ali, eu muito desapontado, triste, né? Porque, pô, perdi, na minha cabeça vinha, pô, perdi meu dia de trabalho pra vir aqui, não ser aprovado, os caras nem me olharam direito. E tô indo em direção da minha mãe pra gente ir pra Marginal pegar o ônibus pra ir pro metrô, do metrô pra casa. Aí eu tô triste falando com ela e quando eu fui falar pra ela, pô, mãe, tá vendo? Eu falei pra senhora que não era pra gente vir, pô, eu já tinha falado. O cara nem me viu, eu conversando com ela, eu olho pro lado e ela já não tá mais do meu lado. Aí eu procuro ela, olho pra trás, tá ela e mais 2 mães de longe, assim, eu escutei elas questionando o treinador. Poxa, a gente faltou no nosso trabalho, meu filho até trabalha, pedi dispensa para chegar aqui, vocês darem 10 minutos. Isso não é justo. O senhor foi muito mal no critério de avaliação, não sei o quê. Eu escutando isso. E aí ela parou de falar, eu de longe eu vi que ele estava anotando na prancheta dele lá. Aí ela veio na minha direção pra gente ir pro ponto. Eu falei, mãe, que a senhora foi falar com o treinador? Falei, não é justo, poxa, a gente tá aqui desde do meio-dia, abriram o portão, ficamos nessa fila aí, e deram 10 minutos pra você, não sei o que. Eu fui falar isso pra ele, mas ele anotou o teu nome. Quarta-feira você vai voltar. Olha, mano. Foi, mano. Quarta-feira você vai voltar e a seletiva vai ser menor, você vai ter mais tempo pra eles te avaliarem. E eu vou falar de novo com o seu patrão. Olha. Aí foi assim, mano. E aí ela falou de novo com o meu patrão, ele me liberou e eu fui de novo. Lateral esquerdo de novo. Aí eu fui como meia porque já tinha menos garotos, né? Não era aquela quantidade enorme, já era menos, né? Já era mais uma seletiva. Então eu consegui fazer a avaliação na minha posição. E aí, a partir daí, eu fui voltando todas as quartas-feiras. E aí, para voltar todas as quartas-feiras, eu não tinha o dinheiro para voltar todas as quartas-feiras. Eu lembro que em uma quarta-feira a minha mãe tirava o dinheiro da mistura, que a mistura era um ovo, às vezes a sardinha. Quando ela tirava na quarta-feira o dia da mistura, ela pedia emprestado na outra. Mas eu não deixei de ir em nenhuma das quartas. Ela sempre conseguiu buscar o recurso que não tinha dentro de casa. Então eu costumo dizer que a minha mãe, ela mesmo sem ela saber, ela foi uma empreendedora dentro de casa. Ela investiu em uma empresa que para muitos não tinha futuro. Ou para muitos uma empresa que ninguém tinha a garantia que ia dar certo, nem ela. Mas ela investiu o que ela tinha, o mínimo que ela tinha. E o mínimo era a mistura ou um dinheiro emprestado. E quando eu falo dela, eu sempre falo que mesmo que no processo da nossa caminhada, sempre vai acontecer situações que vão fazer a gente desanimar, retroceder ou fazer o que eu fiz. Enterrar o meu sonho. Mas sempre no meio desse processo vai ter alguém que vai nos incentivar, vai ter alguém que vai nos estimular, vai ter alguém que vai falar para você, tenta de novo, vai mais uma quarta.
E eu sei que eu tô falando isso aqui e vocês chegaram, hoje vocês têm o podcast de vocês, o Podpah de vocês. Quando vocês começaram, eu tenho certeza que Muita gente não botou fé. o apoio foi poucas pessoas que apoiaram. Sim. Sabe por quê? Porque todo começo de um projeto que venha a ser lançado, todo projeto precisa de um investimento. E eu sei que no começo não tinha investimento. Vocês tiveram que se virar nos 30 para chegar aqui hoje. Mas vocês chegam aqui hoje estourando, mas ninguém sabe O corre por o trás. corre por trás. E quando me falaram para vir aqui falar com vocês, eu tinha certeza que a gente ia falar desse corre por trás. Porque é fácil falar do Zé Roberto, que jogou no Bayern de Munique. Quero aproveitar até a oportunidade, que eu tô vendo lá atrás um varal lá com as camisas pesadas, com os nomes pesados. Talvez essa camisa aqui sirva para aqui também. Ô, mas Nossa! lógico. Com certeza. Tem teu nome essa camisa aí? Não sei, vamos ver. Não vamos dar spoilers agora. Vamos ver se tá com nome ou tá sem nome. Essa aqui é pra vocês colocar naquele varal lá. Eu quero. Nossa, irmão. Zica, hein? Ah, tá com o nome. Tá com o nome e tá assinada. Igão, tem que estar com o nome porque Bayern de Munique foi o time que eu joguei mais tempo na minha Sua carreira. na minha carreira. Foram 6 anos, né? Então, além de ter jogado 6 anos, hoje eu sou um embaixador do Bayern de Munique, né? Você é embaixador aqui no do clube? Brasil. Eu jogo pelos Legends, né? Do Bayern de Munique. Aí a galera fala, pô Zé, você parou de jogar e você ainda continua treinando, você tá no shape. Eu gosto de me manter porque, primeiro, qualidade de vida, né? Vida saudável foi praticamente o que eu vivi a minha vida toda. E outra, eu gosto de me manter porque o Bayern de Munique tem um time de Legends, né? E eu quando vou pra lá jogar, eles fazem 3 jogos por ano. Quando eu vou pra lá, eu quero sempre representar bem essa camisa que foi basicamente assim, uma camisa que trouxe muita história na minha carreira, né? E quando eu falo de história, não tem como você falar de história mencionando só o Bayern de Munique, sendo que lá atrás, que foi onde eu tive que dar os primeiros passos e ter esses relatos aqui, eu acho que é importante. Eu fiquei muito curioso, mano. A história tava muito interessante. Aí você voltou pra quarta-feira e como que foi na quarta? Você mitou? Aí na quarta eu voltei como meia. Jogou bem? Aí como meia, e aí deram mais tempo, aí foi diferente, né? Aí a canhotinha fez a diferença. Que foda, né? Às vezes você só precisa de mais momento, mais tempo pra você mostrar que você sabe fazer a parada. Então, esse momento, esse tempo, ele é importante porque dentro de uma avaliação ou de uma peneira, todos a garotada, a molecada que tá ali, eles querem mostrar o talento, né? E para mostrar o talento, se você tem o tempo adequado, que seja 20 minutos, 25, meia hora, você consegue mostrar o teu talento. 10 minutos é muito difícil, 5 é difícil. Então, meia hora, eu lembro que quando eu voltei na outra quarta-feira, foi meia hora de treino e nessa meia hora deu para fazer bastante coisa, deu para mostrar o meu talento. E é importante você ter tempo pro treinador te avaliar, né? E como foi na hora, acabou o treino, ele falou, opa, quero você. Terminou o treino e aí eu lembro que quando terminou o treino da nossa turma ali, dos 22 que jogaram, ele escolheu 3. Dentre esses 3, eu tava entre esses 3. E aí falou, ó, na próxima quarta vocês voltam. E aí ia diminuindo, né, a quantidade de garoto, né, seletiva, vai diminuindo. E aí vai diminuindo, você vai tendo mais tempo para jogar, até que eu me federei, me chamaram para levar o meu documento e me federaram. Eu comecei a jogar na Portuguesa 2º ano de juvenil. O que é